E a gente já começa te falando que o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, e o ex-adjunto do órgão, Alessandro Moretti, prestaram depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília, na última quinta-feira. Os detalhes a gente vai ver agora na participação ao vivo com a Aline Beckett. Muito boa tarde, Aline. Olá, boa tarde a você. Boa tarde a todos. Exatamente, os dois, tanto o atual diretor da ABIN quanto o ex-diretor adjunto, prestaram depoimentos aqui na sede da Polícia Federal, como você muitíssimo bem disse, acerca ali no âmbito das investigações da chamada ABIN paralela. Esses depoimentos, eles ocorreram de forma simultânea, só que em salas diferentes ali, para não haver a possibilidade da combinação de versões. E aí eu destaco a vocês que Luiz Fernando Correia permaneceu na sala por cerca de 5 horas e Alessandro Moretti por mais de 7 horas durante esse depoimento. Eu destaco a vocês que essa investigação ela ocorre em segredo de justiça porque ela apura o uso ilegal da estrutura da ABIN para poder monitorar autoridades públicas durante o governo ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo também o monitoramento de autoridades paraguaias ali no âmbito das investigações em relação à usina hidrelétrica de Itaipu. E aí há suspeitas de que a atual gestão da ABIN, ou seja, Luiz Fernando Correia, teria tentado obstruir essas investigações da Polícia Federal, inclusive por meio da formatação de computadores e também restringindo ali os acessos da Polícia Federal aos equipamentos da Agência Brasileira de Inteligência. Eu destaco a vocês que a Polícia Federal pretende incluir o inquérito até o final do mês. A expectativa é de que esses dois depoimentos tenham sido os últimos, para que a Polícia Federal possa fechar ali todas as investigações, todas as informações no relatório final, onde a expectativa é de que seja apresentado no final do mês e também há uma expectativa de que tanto Luiz Fernando Correia quanto Alessandro Moretti também sejam indiciados aí neste relatório da Polícia Federal. Por fim, só para concluir, em relação à usina de Itaipu, o governo federal, porque esse monitoramento ilegal da ABIN paralela, ela teria começado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também teria durado ali durante os 3 primeiros meses do governo Lula. E aí o governo federal se posicionou em relação a isso, já existe uma interlocução do Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty com as autoridades paraguaias em relação a essa situação, mas o governo federal se posicionou negando qualquer envolvimento em relação a essas informações, a esse monitoramento ilegal que estava acontecendo em relação ao Paraguai. Já o governo do Paraguai suspendeu, então, portanto, as negociações específicas ali do anexo C da usina de Itaipu e também convocou o embaixador brasileiro para reuniões em relação a essa situação, a esse monitoramento ilegal que estava ocorrendo dentro da ABIN. Então a gente segue por aqui acompanhando todas essas expectativas, essa repercussão, porque é um caso de grande repercussão e, é claro, esperando também esse relatório final que deve ser apresentado pela Polícia Federal no final do mês, como eu disse. Volto com você. Tá certo, Aline Beckett, ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui no Linha de Frente. E já começo abrindo para a bancada com Raquel Galinatti, ela que entende bastante de investigação, sobre essa questão, porque pode criar até mesmo uma crise institucional entre ABIN e PF. A gente relembra que o Luiz Fernando Correia, depois por 5 horas, e ele tem um certo desafeto também com o atual diretor da Polícia Federal. O que você acha? Boa tarde, David. Boa tarde para toda a nossa audiência qualificada e os nossos amigos de bancada. O que a gente percebe, sim, é algo muito delicado, porque nós estamos falando em 2 instituições do governo federal, Polícia Federal e ABIN. Não podemos esquecer desta disputa por poder entre as 2 instituições, é uma disputa interna que fica nos bastidores. Porém, não podemos passar silêncio diante de algumas suspeitas ou conjunto probatório que dê ali uma robustez e uma materialidade delitiva para a instauração de inquérito da Polícia Federal. Eu acredito na lisura das instituições de Estado, eu acredito na competência daqueles que integram essas instituições e vamos torcer para que essas
conduções para que essas investigações sigam isentas e imparciais, porque é isso que nosso Estado democrático persegue e exige. O que a gente não pode permitir é que, mesmo que não haja na Constituição Federal ou no Código de Processo Penal um possível afastamento de um desafeto investigando o outro, se há, sim, suspeitas ou pior, se já é notório tal desafeto, nós não podemos deixar que isso contamine as investigações. Então vamos aguardar, e lembrando que toda essa suspeita, ela explodiu no atual governo federal. Por mais que tentem reputar de forma regressa ao governo anterior, o que de fato ocorreu relacionado à BIM paralela e investigações paralelas a respeito do governo, do país, do Paraguai, tem resultado nessa atual gestão. E tanto tanto o atual diretor e anterior, eles não tinham relação com o governo ou com órgão de cúpula da ABIN. Então a gente tem que prestar atenção também nesses meandros. Porque tudo isso precisa ser avaliado. Agora, Bellucci, em relação também à estrutura da BIM ser utilizada para espionagem de opositores, isso é muito grave, né? E precisa também ser apurado. Não pode descredibilizar essa ação também, né? Boa tarde. Boa tarde, David, todos os amigos da bancada e toda a audiência. Realmente, se ocorreu, é o que a gente sempre diz, tem que ser investigado, que se dê o devido processo legal, a oportunidade de defesa a todos. O que a gente repercutiu um pouco aqui ontem também, David, foi no sentido de que o que causa estranhamento nesse inquérito é, para variar, um objeto muito elástico e vai se colocando coisas dentro do inquérito, como ele mistura o negócio da tal da BIM paralela, que seria agentes do governo investigando, fazendo um trabalho de investigação paralela para abastecer o Jair Bolsonaro de informações, e em paralelo essa questão da espionagem do Paraguai. Me parece, a gente falou bastante ontem aqui, estava tudo no mesmo inquérito, então ficou uma coisa muito confusa, me parece mais uma coisa direcionada ao Jair Bolsonaro. Você tem esse desencontro, Polícia Federal e a BIM, infelizmente opera-se no Brasil um desarranjo institucional muito grande, uma instituição interferindo na outra, tendo como exemplo a Corte Máxima Brasileira de Justiça, que interfere em todos os outros poderes. E nesse desarranjo institucional, uma instituição vai se sentindo confortável e adentrar o espaço da outra, o que é bastante lamentável. Agora, que se investigue o caso e que não seja mais um capítulo nessa perseguição, na minha visão, ao Bolsonaro, que seria mais um fascículo, né? Já teve o cartão de vacina, importunação da baleia, reunião com embaixadores, e agora seria a tal da BIM paralela, que até onde me consta não está confirmada até o momento, David. Mas óbvio também, né, que em relação à BIM, ela serve sim para assessorar o presidente em relação a questões estratégicas de defesa da nossa nação. E aí, você ter uma investigação contra opositores seria o quê? A estrutura está sendo utilizada para que descredibilize o outro e não para necessariamente defender a nossa nação. E, como o Bellucci bem enfatizou, né, em relação a essa situação, porque foi usada tanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também durante 3 meses da gestão do governo Lula, Rodolfo Maris. Exatamente. Boa tarde, David. Boa tarde, meus amigos de bancada, nossa audiência super qualificada. Um bom feriado a todos. O Bellucci narrou aqui algo muito importante. Seria mais um fascículo que a gente está vendo sobre Bolsonaro nesse sentido? Porque se começou lá em 2018, né? Estudos mais recentes aqui, uma nota mais recente, fala que começou isso em 2016. Faço um paralelo aqui porque essa empresa ela é binacional. Nós estamos falando de uma empresa que também tem um comando do Paraguai. E essa espionagem, entre aspas, ilegal, foi em cima das autoridades que ali dirigem também essa empresa de Itaipu. Mas por que só agora, David? Essa é a pergunta que fica, e eu vou sou contundente aqui ao raciocínio do Bellucci, porque se a gente está falando da BIM, está falando da Polícia Federal, há de verdade uma disparidade nesse sentido. Tendo o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que também participou da audiência e, segundo o Palácio do Planalto, teve o objetivo de checagem de informações divulgadas pela imprensa, ou seja, divulgou só agora. É uma investigação que não começou ontem. Mas por quê? Numa corrida eleitoral, numa reta já para uma corrida presidencial, que é em 2026, essas provas ou essa narrativa
narrativa que vem se falando agora sobre essa investigação, sobre essa arapongagem, vem à tona nesse momento. Nós temos que tomar cuidado, porque as espionagens sempre existiram e as autoridades paraguaias vêm agora dizendo que foram lesadas por essa espionagem. Vale, de fato, a Polícia Federal investigar e a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um contexto que a gente vê muito, né? Os Estados Unidos sendo criticados sobre essa espionagem, outros países afirmando que, olha, nós somos o tempo todo observados de questões que nem potencialmente têm vamos dizer assim, um aval técnico para que realmente aquele país seja investigado ou represente qualquer ameaça em relação a isso. Mas uma outra coisa também que a gente tem que observar é que não podemos descredibilizar a instituição, porque esse contexto também é muito utilizado, né? Quando, vamos dizer, é para desagradar a alguém, quando algum opositor, por exemplo, é investigado, aí fala assim, olha, estou sendo perseguido politicamente. Não é, Raquel? Exatamente. Existe essa situação, porém, para que a gente tenha lisura, dê transparência e coloque essas investigações acima de qualquer suspeita, é necessário que, se tiver algum rumor, alguma situação ruidosa a respeito de amizade íntima ou inimizade, desavença, que este não preside e que esse não tenha controle a respeito das investigações. A gente tem a independência funcional daquele chefe que coordena a investigação, que dá ali todo o tom de quais são os atos necessários próximos dentro do inquérito policial, e ele tem sim autonomia para deliberar sobre os atos investigatórios e que essa pessoa, investigando o caso, justamente este específico, não tenha nenhuma ingerência ou não seja diretamente vulnerável a ingerências de todas as esferas. Isso vai dar transparência, lisura e, mais uma vez, eu reafirmo, acredito nas instituições de nosso país, principalmente quando falamos na Polícia Federal e na ABIN. Pois é, você citou a Polícia Federal, me lembrei de um episódio recente onde o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, disse que está sendo perseguido politicamente porque ele tem feito diversas ações, tem chamado a atenção. Claro que sempre tem aquele ditado, né, que quanto maior a montanha, o vento sopra mais forte, mas ele disse ali que o mandado de busca e apreensão que foi realizado na casa dele realmente não condiz. Até a gente entrevistou ele ao vivo no Morning Show aqui na grade de programação da Jovem Pan, ele afirmando isso, que essa investigação da Polícia Federal foi justamente para descredibilizá-lo e até mesmo prejudicá-lo politicamente. A gente vê algumas situações acontecendo, mas é aquilo. A gente descredibiliza a ação de uma instituição que a gente deve confiar, como a Polícia Federal, como a ABIN, ou a gente sempre tem que ter o pé atrás, Belucci? Pois é, você foi muito feliz na colocação, David, porque assim, há um respeito à institucionalidade no Brasil, mas ele vem, na minha visão, caindo muito, porque como você colocou, o prefeito Manga, ele tem todo o direito de fazer a sua defesa, expor que é uma ilegalidade, até as manchetes me pareceram, na oportunidade, bastante sensacionalistas em face dele, até algumas dizendo, encontraram armas e dinheiro, mas aí depois você entra nas matérias e era falando, a arma não era na casa dele, era de outro empresário, o dinheiro também seria numa outra instituição não vinculada a ele, mas estaria dentro da operação e parecendo até haver um direcionamento. Infelizmente, querendo ou não, há um deep state ou agentes que operam atrás desse grande teatrão das instituições. Vide a questão aqui da BIM paralela, né? Todos os governos, um espiona o outro, isso acontece, querendo ou não, isso acontece de fato. Agora, no caso brasileiro, em tese, esses agentes da ABIN estão sendo investigados, podem ser até punidos por, na teoria, fazer o seu trabalho, que é fazer esse trabalho de espionagem para abastecer o governo brasileiro com as informações. Assim, é certeza que o governo brasileiro espiona o paraguaio e o contrário também ocorre, também espiona o governo brasileiro. Agora, não me parece, em outros locais, né, vide Estados Unidos, por exemplo, a pessoa é pega, vai ser punida em tese por fazer somente o seu trabalho, que é abastecer o governo com as informações, David. Rodolfo.
Nós somos investigados, nós somos espionados uma vez aqui, lembra? Foi o Barack Obama que teve a questão da espionagem e nós ficamos aqui boquiabertos com isso. Como assim? Nós estamos sendo espionados a todo momento, não sei o quê, revelando que é uma tradição você espionar o país vizinho, né? Enquanto os Estados Unidos com certeza espia a Rússia, a China e lá vice-versa, a China deve espionar a Rússia e também os Estados Unidos, nós estamos aqui investigando e espionando o Paraguai. Por quê? O que nós temos em comum com ele? A Itaipu, só, simplesmente isso. Não há mal em você espionar, mas você tem um órgão que age paralelamente fora dos registros, aí sim, talvez exista uma ilicitude nesse caso. Mas nós não podemos descredibilizar de fato nenhum aqui a ABIN, que hora antes, em 2022, 2023, nós estávamos dando todo o crédito para a ABIN. Agora vem uma notícia e a gente tem que pensar em quais são os fatos que estão levando a esse momento de investigação. Para mim, ainda assim, é por conta da corrida eleitoral.